Você sabe que instrumento é esse? Chegou na minha bancada esse instrumento diferenciado. Ele estava se mantendo junto a partir da fé e boa vontade somente. Aparentemente, outro profissional tentou colar ele, mas como podem ver, ele colocou incrivelmente uma gota de cianoacrilato. O corpo do instrumento também estava sendo aberto em vários pontos, e o reparo técnico que o cara utilizou foi 2 fitas. Eu comecei a fazer a colagem do zero, tirando todo esse resto de fezes que estava aqui, e preenchi os buracos do corpo do instrumento com uma mistura de pó de madeira e cola para madeira. Depois de esperar 48 horas, consegui mexer no instrumento novamente e fui melhorando o acabamento dele. Ele estava com um aspecto fosco e com alguns resíduos da cola da madeira. Então fui passando diversas lixas de diferentes gramaturas até deixar um aspecto bonito. O antigo profissional teve a ideia brilhante de passar massa corrida para tentar consertar o corpo. Como não tinha como tirar, eu passei o fio de gota e disfarçava o aspecto branco por dentro.